Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui nas informações do Tricolor, que segue a preparação para esse jogo de amanhã contra o Águia de Marabá. São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, né? Vai defender esse título. Vamos dar uma olhada aqui nas últimas notícias, tem essa questão também do DM, muitos jogadores do departamento médico. Vamos ver aqui as últimas informações do Tricolor, créditos a ESPN Brasil, link na descrição. Tem um trecho também do pessoal da TNT Esportes, o Muricy, falando aí sobre o São Paulo. Os créditos aqui na descrição. Deixa aquele like também para fortalecer nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Ficaremos de olho. Claro, como também ficaremos de olho no São Paulo, porque o Subeldia já estreou na Libertadores, já jogou no Campeonato Brasileiro, agora tem Copa do Brasil então pro São Paulo e aí é jogando fora de casa. Eu ia falar que estreou o DM também, né? Já estreou o assunto médico, já aprendeu a falar tudo em português aqui, os exames, né, Edu? É isso, Mari, tudo bem com você? Bom dia, Bruno, aos comentaristas, Bleiler e Marra e ao fã de esportes. Vou começar com isso, né, porque é o assunto do momento, departamento médico e duas lesões extremamente sérias aqui no São Paulo. A do Pablo Maia eu vou até que ler, porque é uma lesão muito pouco comum no futebol, ele passa hoje por uma cirurgia. Vamos lembrar, o Pablo Maia teve uma lesão no último lance do último treinamento, domingo aqui, antes do clássico contra o Palmeiras. Por isso que ele foi retirado do jogo. E essa lesão, após os exames realizados ontem, foi determinada uma cirurgia. A lesão, essa cirurgia será para a reinserção do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. Previsão de recuperação, São Paulo não dá, mas é longa. Tanto que a diretoria já trabalha com a hipótese de contratação de um jogador para o setor. O São Paulo tem o Luiz Gustavo, que é um veterano, vinha bem no Campeonato Paulista até sofrer uma lesão, mas será que ele dá conta da maratona? E tem o Bobadilha, que jogou contra o Palmeiras, mas não é primeiro volante. O Luan e o Gabriel Neves estavam aqui até o final do ano passado. O Luan foi para o Vitória, o Gabriel Neves foi emprestado para o Independiente da Argentina e agora o São Paulo precisa de um volante nestes meses que o Pablo Maia vai ficar fora. E o Wellington, lateral esquerdo que se contundiu no jogo contra o Palmeiras, foi uma lesão ligamentar no tornozelo, também vai perder boa parte dos jogos do próximo mês. Vai demorar a recuperação do único lateral esquerdo de ofício. Tem o Patrick Lanza, mas é muito garoto. Com esses dois desfalques, além do Lucas Moura, do Wellington Rato, que não vão participar desta sequência de 3 jogos fora de casa, e do Rafinha, que vai demorar também um bom tempo, o São Paulo está encerrando agora aqui no CT a sua preparação para o jogo contra o Águia de Marabá, amanhã, 19 horas e 30 minutos, estreia na Copa do Brasil, defendendo o título conquistado de forma inédita no ano passado. E a chance é grande de time misto lá em Belém. Alguns jogadores mais desgastados, como Igor Vinícius, Alisson, Caleri, poderão ser poupados pelo técnico Luiz Subeldia. A maratona não para. Belém amanhã, Salvador domingo e Calama na próxima semana pela Libertadores, companheiros. É viagem, hein? Dá o cartão de milhas. Nossa. E aí agora surgiu a oportunidade, está começando um trabalho, é um cara que trabalha muito, ele, não só ele, a comissão técnica dele também, que veio com 5 auxiliares e uma estrutura muito boa. Muito trabalhador, conhece demais o futebol. Claro que já é um pouco mais, tem um pouco mais de experiência que o Carpini, claro, porque já trabalhou, apesar da idade, né? Porque machucou cedo como jogador e aí começou a estudar e já foi técnico de vários lugares, né? Então, o trabalho começou, é bom trabalho, porque é um cara que é intenso demais, chega muito cedo, sai muito tarde, e a gente está começando um novo trabalho que é assim, o futebol é um pouco simples. O Douglas está aí, tem experiência para falar disso. Eu falei isso várias vezes para o Carpini e falo para qualquer um, o que está chegando agora é igual. Se não ganhar, cara, não tem como. Ele é um pouco simples, apesar que as pessoas que falam mais futebol... no Brasil, né? Então, as pessoas que falam futebol, às vezes é uma coisa muito romântica e tudo, né? Mas se não ganhar, não tem romântico. Não tem, sabe? Não dura não, cara. Então... no futebol brasileiro é assim, a cobrança é em cima de resultado mesmo, e é claro, se você faz um bom trabalho, a chance de você ganhar, claro que aumenta muito, né? Então, é o que nós estamos prevendo com esse treinador que está agora, que é muito trabalhador e a gente espera realmente conquistar. Então aqui com o Vitor Sérgio, com o Douglas e com o Ricardinho, passar perguntas para vocês também. Muricy, obrigado demais por estar falando com a gente, né? Obrigado por reservar esse tempo para bater esse papo.
Já que você puxou aí esse primeiro contato com o Zubeldia, como é que foi quando o nome dele estava caminhando para o nome dele? Porque lá no início do ano, até tem um vídeo seu dizendo ele não quis conversar com a gente, então a gente afastou, não gostamos que ele não queria naquele momento, então a fila andou. Como é que foi depois esse novo contato com o Zubeldia e como é que você tem visto ele? Ontem a gente viu a entrevista coletiva, parecia um Zubeldia muito realizado de estar fazendo esse trabalho. Como é que foi esse primeiro contato, por conta de não ter, lá no início do ano, querido fazer a entrevista, e esse primeiro contato dele parecendo muito feliz estando no São Paulo? É verdade, a gente fez um contato com ele, porque a gente achava o perfil, né, que nós estávamos procurando, treinador jovem, o conhecimento, né? E ele mostrou na LDU e mostrou em vários times que apareceu. Então a gente realmente marcou uma entrevista com ele, só que a entrevista não foi feita, porque no momento eles disseram que não podiam fazer essa entrevista, e a gente não pode esperar, eles queriam um tempo, e a gente não pode esperar, e ele entendeu isso, né? E agora fizemos nova entrevista, né, porque a gente não desistiu. Aqui não tem esse negócio de mimimi, de ressentimento, entendeu? Essas coisas que babaquice no futebol, né? Comigo não tem isso aqui, entendeu? Se o cara é bom, não tem problema não, cara, entendeu? Aí ele até esclareceu na entrevista que nós fizemos agora, né? A primeira coisa que ele quis falar foi esclarecer que naquele momento não estava muito assim, ainda seguro de aceitar e tudo. Ele esclareceu todo o negócio e aí vamos para a entrevista, que é o que mais interessa, que é o que a gente quer contratando é treinador, né? E aí não tem, volto a repetir, não tenho nenhum tipo de ressentimento de nada, mesmo porque também se eu tivesse, eu seria o primeiro a bloquear, né, cara? Mas não, o cara é o que a gente escolheu lá atrás, infelizmente não deu pra gente fazer, né? E agora voltou o nome, e é isso aí, cara. Se o cara é um bom treinador, né? É o que interessa para mim, no meu caso, né? Que a minha participação é técnica. O que me interessa é o que ele fala de futebol. O que me interessa é se ele conhece o São Paulo, se ele conhece os jogadores do São Paulo, se ele conhece o calendário do Brasil, que é muito difícil, né? De trabalhar, porque o cara não tem tempo de nada. Já vi, jogamos ontem, vai treinar hoje, amanhã viaja, joga quinta, joga domingo, joga todo dia. Então, fizemos várias perguntas nesse sentido, né? E ele também estava atento nisso. E aí ele vai encurtar, e a gente já percebeu no dia a dia, com o trabalho dele, cara, que é muito trabalhador, um trabalho que eu gosto muito, é um trabalho coletivo, mas também individual, porque os técnicos, às vezes jovens, né? Eles não gostam de falar individualmente para os jogadores, porque estão enfrentando grandes jogadores, né? E aí sente, então fala mais coletivamente. Esse é um pouco diferente, fala coletivamente, mas pega também individualmente, né? Para explicar o que ele pensa, para cobrar também do jogador. Isso é importante. Então a gente está muito satisfeito com o começo do trabalho. Claro que a gente tem que ter... a palavra paciência sei lá, no Brasil acho que isso não existe, isso no futebol, utopia, né? Isso é mentira. Então, mas a gente sempre usa nessa palavra aí, né? Para dar uma amenizada no negócio, para essas coisas do futebol, entendeu? Teoria. Mas porque na verdade essa palavra aí é mais para acalmar mesmo. Tem que ganhar, meu filho, não tem jeito. Isso não tem jeito, cara. Claro que eu pensando assim, eu vejo as pessoas que falam de futebol, não, porque o trabalho, porque não sei o quê, sabe? Só que na hora que o cara vai mal, é o primeiro a meter a porrada no cara e pressionar para a torcida tirar, entendeu? Então, tem que ser muito claro, sabe? As coisas, assim, não é tão... É muito floreada às vezes, entendeu? Também para justificar um pouco também, né? Para justificar um pouco também o trabalho, o emprego, né? Essas coisas aí. Tem que falar as coisas bonitas aí, né? Às vezes as pessoas não entendem nada, mas tudo bem. Isso é verdade. Por isso é fantástico. O Douglas tá aí, sabe? O Douglas entende muito desse negócio aí, né? Então é isso, cara. A gente é muito claro sempre, com todos eu fui muito claro, né? A primeira coisa, quando chegam eles, eu converso muito com o treinador e já explicando de cara, que é a primeira conversa que eu tenho, que no meu contrato, porque como eu fui treinador no São Paulo e fui vencedor, claro que a torcida tem um carinho muito grande por mim, e sempre as pessoas os treinadores que vêm podem ficar em dúvida, né? Primeira coisa que eu falo, porque eu só aceitei, né, o convite quando eu estava feliz no que eu estava fazendo, né, de comentarista na Globo, tudo, na Sport TV também, e eu só aceitei o convite quando eu pus uma cláusula que eu não poderia ser
treinador de jeito nenhum. Poderia ser o roupeiro, o massagista, qualquer um. Menos eu. Tá lá a cláusula. Não é que só foi na conversa. Tá a cláusula lá. Entendeu? Não tem multa para essa cláusula aí? Não, tem nada, cara. Isso já algumas vezes até tentaram alguma coisa. Já tentaram, Muricy? Já quiseram empurrar? Por um joguinho. Sempre tem comentários, né? Você sabe que, quando troca tem comentário. Mas eu sou muito assim, a minha palavra ela é aquela e acabou. Não tem, sabe? Não tem outra curva, não tem curva. Então, porque senão não vai dar certo eu como coordenador, cara. Uhum. Porque eu fui treinador, fui campeão aí, sabe? Eu fui jogador também do São Paulo. Aí o cara chega lá, qualquer tem algum resultado ruim, porque o humor no futebol é assim, né? Hoje tá feliz, à tarde tá triste, à noite é loucura, e aí você tem que tomar um cuidado, né? Você já ficaria como uma sombra ali, né? Então eu tenho que deixar bem claro para o treinador, olha, não quero mais isso aqui, cara, isso aqui já é coisa para maluco, eu também já fui louco pra caramba, não quero ser mais não, entendeu? Se ganha muito bem, mas eu preferi cuidar um pouco da minha saúde, né? E fazer essa função que é muito difícil também, cara, porque eu tenho que ter uma linha, para mim ali, para não ultrapassar essa linha, entendeu? Às vezes tenho até vontade de falar alguma coisa, não, eu não falo, eu espero o treinador chegar e falar, mas o que você acha? Aí beleza, aí estou falando, entendeu? Aí tem que conversar com o jogador que às vezes não está satisfeito, que está aborrecido porque não é escalado, é um monte de coisa, entendeu? Que é o trabalho agora. Tem que gerir, né? Então o que eu procurei fazer é assim, vocês quase não me vê falar, né? Assim, falo muito pouco na imprensa, né? Eu não vou no vestiário antes do jogo, né? Eu não viajo com o time, então eu tenho algumas distâncias que eu tenho que ter, senão não vai dar certo. Eu passei por todos os treinadores que eu trabalhei, claro que com assim, um pouco mais chegado, como o Dorival, que foi meu jogador, foi meu treinador, o Rogério Ceni também, né? E me dei muito bem com todos eles, por quê? Porque eu nunca ultrapassei aquela linha. Sempre respeitei, né? E é o que a gente fala para todos eles. O Zubeldia hoje conversei bastante com ele também. Ele é o treinador, ele é pago para isso, ele escala o time, ele que vai buscar o tático, né? Senão não adianta, senão pego eu o time, né? As pessoas falam, mas você não fala nada? Eu falo quando o técnico quer falar, né? Senão, eu não vou lá chegar bater na porta do técnico, eu acho que você tem que pôr o Douglas aí, tirar o Caleri, sei lá. Então, não é assim. Então, o cara pode falar para mim, como eu falaria para ele, falar, então pega você aí, cara. Se vira, né? Então, mas ele pode fazer o inverso, te procurar também. Né? Mas aí muda, o contexto. Aí o papo é diferente. Aí muda o contexto, né? Quando ele bate na sua sala é diferente. Não, é claro que procuram. Procuram porque, todo técnico, né? Eu fui técnico há muitos anos, todo técnico tem dúvidas, cara. Todos eles. Não tem esse cara que fala, não, eu não tenho dúvida nenhuma. Tem dúvida sim. E aí fica nervoso? Fica nervoso sim. Porque isso aqui não é fácil, não. Todos eles ficam, né? Então é onde que eu entro, por exemplo. Eu não viajo, mas na Copa do Brasil, eu fui para o Rio com o Dorival, porque eu sabia que o Dorival ia precisar de mim. Porque o negócio estava nervoso. Um título que é inédito, o São Paulo nunca conquistou. E com mais que a experiência que ele tem, eu fui viajar com ele, fiquei o tempo todo com ele, entendeu? Suporte, né? Conversamos bastante, viajei do lado dele no avião, voltei de lá também para cá, porque tinha a segunda partida. Agora fui para Belo Horizonte também na Supercopa, porque eu sei o que o treinador sente, entendeu? E aí sim, eu sim me aproximo. E aí, como é que você tá? Você já fez o melhor, já escalou bem o time, tá bem preparado, calma aí, sabe? Você, mas, e aí quando procura, o que você acha? O que eu acho? Aí eu dou minha opinião. Porque eu sempre fui assim, né? Como treinador, sempre fui assim. Eu sempre dei minha opinião, sempre. Então, eu tenho essa relação com eles. Principalmente com atletas titulares que poderiam estar ajudando a sua equipe, poderiam estar fazendo coisas diferentes, virando partidas que estão na mesmice e esses atletas estão fora. O São Paulo, Sgarbi, talvez seja um dos que mais sofram aí. Não, é um absurdo. E fica aqui uma questão importante para o Casares, para o Belmonte, para a diretoria, porque precisa rever para ontem o departamento médico do São Paulo, para ontem,
e o departamento de preparação física do São Paulo. Mas o departamento médico não machuca o jogador, não. Mas recupera os caras depois se machucam logo de novo, cara. Tá errado. Pra mim, é só você ver nos últimos anos, cara. São Paulo machuca jogador a beça. Sempre é o time que tá lá na liderança. Eu concordo que o São Paulo seja talvez assim, uma exceção em relação a todos os outros. Mas você viu que tá todo mundo sofrendo. Mas você pega o São Paulo, é líder isolado dessa lista. Concordo. Líder isolado. Acho que todo jogo machuca um jogador de forma muscular, ou um jogador no treino se machuca de São Paulo, ou jogador também, que aí também não tem muito como culpar a preparação física, mas questão de ligamento, tudo. Só que tá errado. Colocaram o São Paulo tapetinho lá? O quê? Tem tapetinho lá também? Tapetinho. O departamento... Não, tá quieto, Ronaldo. O departamento médico de São Paulo tá defasado, Rê. Defasado. A estrutura do São Paulo, no modo geral, defasada. É algo que a diretoria precisa rever isso para ontem. Eu penso isso pelo menos, porque senão vai ser mais uma temporada jogada no lixo por conta de lesões. Os principais jogadores a gente pega, Caleri passou por lesão, por tratamento, Lucas Moura lesionado, questão muscular de novo, Wellington Rato machucado também, Rafinha machucado, Moreira, jovem muito promissor. Pablo Maia, 3 meses. Então, Pablo Maia machucou agora a lesão muscular. O Moreira volta a jogar, jogador muito promissor de São Paulo, depois se machuca de novo. Igor Vinícius ficou um ano fora, também voltava e machucava. Não dá. Agora, o Inter também, aqui eu vou usar o lado torcedora, não fica atrás, não. Vamos pensar em titulares, não é? Que é o que você falou aqui agora. O Arangues tá fora, que é um jogador super importante. O Alan Patrick é o articulador, é o Veiga do Inter, é o Arrascaeta do Flamengo, não é? O Valência, que é o principal atacante hoje do Inter. O Wanderson se machucou no jogo contra o Atlético Paranaense. Então, assim, se você pensar nesses jogadores todos titulares, você perde a espinha dorsal de um time. São Paulo é a mesma coisa. E isso não tem como não prejudicar. É isso que o meu treinador tinha que falar. Estamos sem jogadores fundamentais, estão no departamento médico. Não falar de outras coisas, que a torcida tem ranço, que a torcida tem traumas. Tem. Qual o problema? Não somos nós que entramos em campo para jogar e não somos nós que treinamos. Então, tem que ter trauma sim. Agora, trazer isso como justificativa, fala do que é justificável. Lesões é um problema sério no Inter e em outros times. Conversei de quem quer ir embora. A realidade é o seguinte, São Paulo tem 18 jogadores machucados. Ao todo, 18. Olha que louco. O Fluminense é o segundo com 17. 18. Não, Fluminense. São Paulo teve 18 lesões. 18 jogadores lesões. Acho até que 18. Foram 20. Né? 18. Foram 20 lesões, mas talvez 18 na temporada, 18 jogadores, Pra você ter uma ideia, o Fluminense 17, o teu Inter tem 10, tá lá embaixo. Só que titulares, aí é fácil colocar reservas. Olha o peso de cada um. O Grêmio tem 14. Imagina o Palmeiras sem o Veiga machucado. O teu Grêmio tem 14. Pavão tá fora, Diego Costa ficou fora, Soteldo machucou. Galo, 13 jogadores que foram do departamento médico e voltaram. Mas por que isso, Dedê? Qual é a explicação? É o acaso? É o azar? Eu fico pelo acaso. O acaso, eu acho que o acúmulo de jogos... Mas todo mundo... Como acúmulo de jogos se teve a parada? O Ulisses está citando aqui... Teve a parada da FIFA, teve a parada dos campeonatos, citando aqui os números do... Você pode ver que são vários clubes que estão em números expressivos. Nós estamos no mês 5. Você quer ver o que é interessante? Eu acho que é a questão do calendário. Olha que negócio interessante. Nós temos um time de ponta, que vai brigar por título, que é o Palmeiras, que tem 4 jogadores dele. E o Vasco, 3. Você está entendendo? A competitividade, ou seja, o desgaste do Palmeiras é tão grande quanto os outros times que vão brigar por título. Só que ele só tem 4 jogadores no DM. Isso vem e tem uma ligação direta, fora as contusões de entrada, de trinca, enfim, direta com o preparo físico e pronto. O tapetinho é mágico lá? Chico, eu quero sua opinião também, mas eu vou só passar para o Everton aqui e eu já vou na sequência falar com você. Everton, é um problema recorrente. A cada dia aparece uma notícia de que mais um jogador está lesionado no DM e isso preocupa, sim, os clubes, porque temos uma temporada até dezembro. E nós não temos nenhum estudo aprofundado que diz que o problema está no tapetinho e etc. Aprofundado, que eu estou dizendo. Sim, Renata, a questão do calendário é uma muleta, ninguém está dizendo que está correto, ninguém está dizendo que tem que essa demanda de jogos tem que permanecer da maneira que está, então ninguém está dizendo isso. É que os estaduais espremem muito o calendário e os estaduais, pelo menos o nosso aqui, é maminha de homem, não serve para absolutamente nada, a não ser para derrubar treinador. Mas enfim, agora o Atlético hoje, só para se ter uma ideia, tem o Rubens, basicamente. O Rubens sofreu uma lesão, o Brian Palácio também, que chegou recentemente, nem jogou, nem teve uma sequência. Basicamente os dois.
E os jogadores, e todo o elenco, o Milito está rodando, Renata. Ele está rodando, ele tira o Hulk de determinados jogos, ele tira o Paulinho, ele tira o Scarpa, ele muda o time, ele põe o Mariano, ele tira o Sarabia, ele tira o Arana, coloca jogador improvisado por ali e tal. Então ele está rodando o elenco todo. Mas como o time é muito ajustado, a qualidade do futebol apresentado não cai. Vai cair uma hora ou outra por causa da oscilação, que é absolutamente normal. Mas o Milito tem usado praticamente todo o elenco, Renata. A mínima demonstração de possibilidade de lesão muscular, ele já saca do time. Mas como o time está ajustado, quem ele coloca sabe que tipo de função tem que fazer. Então a qualidade não cai. Vamos pegar nesse jogo de ontem contra o Sport, que aliás, perdeu por 2-0. Mas que time bom esse Sport, que time bem treinado. E assim, ele girou, no segundo tempo ele foi trocando, faz as 5 alterações, muda de jogo a jogo e vai rodando o elenco todo e vai rodando. Porque não dá, Renata, para você ficar nesse calendário jogando com a mesma base de time. O Cristiano Nunes, numa entrevista que me concedeu aqui, que é preparador físico do Atlético, me disse que, aliás, nem foi ele, foi o doutor Otaviano, ele me disse que a cada 8 jogos, esse é o índice, a cada 8 jogos é normal que o jogador tenha uma lesão. Para evitar que seja a cada 8 jogos, você precisa girar todo o elenco, que é o que o Milito vem fazendo aqui. E é por isso que cada vez mais não adianta só contratar alguns jogadores bons ou acima da média, você tem que ter um elenco muito forte, pensando até nas eventualidades, no caso, nas lesões, Chico. Mas onde é que a gente vai parar nisso? Porque se a gente entender que a gente precisa, os clubes precisam gastar cada vez mais para ter 30, 40 jogadores, 20 pelo menos, de titularidade altíssimo nível, a gente vai ter uma competição entre 3 ou 4 no Brasil, no máximo. Porque o resto não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir ter um elenco tão vistoso assim. E você vai perder jogadores. Eu acho que a gente está numa fase crítica da temporada. Esses meses de abril e maio são os 2 turnos, né, da fase de grupos da Libertadores, em que você acumula a Copa do Brasil e acumula Brasileirão. E aí não tem como. É 3 dias com um jogo no Peru, depois jogo em Salvador, depois jogo em Porto Alegre. A logística ela é cruel. Caramba, gente. Mas tem que, vai estourar, não tem como, vai estourar. Eu vou bem na contramão de praticamente tudo que se fala sobre calendário. Já passou da hora de 2 situações. O calendário brasileiro ser igual ao calendário do futebol europeu. Para mim tem que ser assim. Meio do ano é quando começa a temporada. Eu penso dessa forma, que aí você consegue rearquitetar todo um processo defasado. Fora a janela, né? Fora a janela, que você contrata para começar uma temporada e não no meio. O modelo da CBF implantado no nosso calendário, ele ficou atrasado. E a janela é retrógrado. A janela é ridícula. Porque você abre para compra a janela do Brasil, exato, fecha para compra. Aí abre para venda. Isso. Aí você desfalca o teu time, você não pode mais comprar. E ainda tem uma outra coisa que tem um recadinho agora. Vamos continuar o assunto no YouTube. Estamos aqui no assunto lesões, algo que neste ano especificamente, neste começo de temporada, está acima da média, Chico Garcia. Deixa eu passar a palavra para o Capelani, aqui, que ele estava. Não, é que você estava concluindo antes e. Não, eu sou favorável à mudança radical do calendário do futebol brasileiro. Radical. Quando eu falo radical, é copiar o que se faz na Europa. Mas não dá, tá errado, irmão. Tá errado. Porque na Europa você atravessa a Europa, em 3 horas. Deixa eu molhar o bico. Eu não estou falando sobre logística, Sgarbi. Eu estou falando. Você acha correto? Mas a logística é o que importa, cara. Não é o que importa. Aqui o cara sai de Fortaleza para jogar no Chile. Ouça um pouco antes de você já cravar um negócio. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você acha correto, 2 semanas antes do início do Campeonato Brasileiro, a CBF não tinha divulgado data? Não tinha. Você não tinha data da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Como que você consegue organizar sua logística? Uma semana. Uma semana. Mas você, presidente do time, você não assinou? Você, presidente do time, não assinou? Eu tô aqui criticando porque os caras fizeram coisa errada. Você está querendo ser o presidente, você está querendo mudar. A final do estadual, todo mundo assinou isso aí, depois da estreia dos times na Libertadores. Aí os caras tiveram que preservar na estreia da Libertadores. Até Petralha assinou. Mas peraí, não é o primeiro ano, isso já vem acontecendo há muitos anos. É por isso, falar que é uma realidade de agora. É por isso, Renata, que eu venho batendo nessa tecla que o modelo instalado de calendário do futebol brasileiro é um modelo atrasado, retrógrado, que hoje não acompanha mais o calendário de tantos e tantos jogos, logisticamente falando, o nível de intensidade, tudo isso. Já? E o seu presidente assinou. Tá aí, galera, informações do São Paulo, Edu Afonso trazendo notícias sobre o tricolor que joga amanhã contra o Águia de Marabá. Essa questão do Pablo Maia vai ter que passar por cirurgia, vai passar um bom tempo sem jogar. O Edu Afonso até falando aí sobre o São Paulo, né, ir atrás de um substituto para o Pablo Maia. Vai precisar, né? Tem o Luiz Gustavo ali, mas é um jogador com a idade mais avançada. O Pablo Maia é um jogador jovem,
um dos principais jogadores, né, desse time do São Paulo, jogador muito importante, mas que infelizmente vai ter que passar por essa cirurgia, vai ficar um bom tempo sem poder jogar. Uma pena, né, agora nesse momento, o São Paulo perder esse jogador aí muito importante. O Wellington também, que ali no jogo contra o Palmeiras, né, saiu machucado. Essa questão, né, do DM aí, do departamento médico lotado, muitos jogadores lesionados, pode ser também até por conta do calendário, né, muitos jogos, mas o São Paulo já vem aí há muito tempo convivendo com isso, nessa questão de jogadores se machucando. Isso não é de agora, mas não é só o São Paulo, né, muitos times aqui do futebol brasileiro sofrem com isso, e pode ser também por questão do calendário, né, muitas partidas aí, jogos praticamente de 3 em 3 dias, e agora o Zubeldia, né, vai ter que achar soluções para jogar, né? Saiu o Pablo Maia. É uma perda muito grande, jogador importante, peça fundamental nesse time do São Paulo. O Pablo Maia e o Alisson ali, a dupla de volantes que jogam muita bola. Agora, sem poder contar com o Pablo Maia, o Zubeldia vai ter que achar, né, a solução. Mas vamos aguardar. Amanhã tem esse jogo aí contra o Águia de Marabá. São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, está defendendo o título e tem essa primeira partida jogando fora de casa, jogo da volta no Morumbi. São Paulo estreando, né, na Copa do Brasil, os times que estão na Libertadores entrando agora. Vamos aguardar aí, ver se o Zubeldia vai poupar titulares. É interessante também, né, dar uma mesclada no time para não correr o risco de estourar os jogadores e perder aí outros atletas, né, para a sequência dos próximos jogos. Contra o Águia de Marabá, com todo respeito, mas o São Paulo é favorito. Mas é claro, não pode vacilar. Futebol, tudo pode acontecer, a gente não pode menosprezar o adversário, mas eu vejo o São Paulo sim favorito para conquistar um excelente resultado, ainda mais que vem, né, dessas 3 partidas aí que conseguiu, tirando ali o Palmeiras, foi um empate, mas o São Paulo jogou bem, conseguiu 2 vitórias, uma no Brasileiro contra o Atlético Goianiense, uma na Libertadores contra o Barcelona, empatou contra o Palmeiras. O time, dá pra ver, né? O time está jogando melhor, com outra postura. Então eu vejo o São Paulo aí favorito contra o Águia de Marabá, né? Seria bem interessante já trazer uma boa vantagem para o jogo da volta. Mas vamos aguardar. Aproveita e já deixa seu palpite nos comentários. Torcedor tricolor que está confiante, acreditando numa boa vitória, deixa o like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Valeu e até a próxima.